Estamos em Ponte de Lima, uma vila que disputa com Sintra o título da mais antiga vila de Portugal. E uma povoação com um topónimo, um nome muito interessante. Aliás, quando Dona Teresa, no século XII, doou Foral à povoação, já designava este espaço como o lugar de ponte. Sim, a Ponte de Lima sempre foi marcante. Claro que nesse século XII ela não tinha ainda o aspecto atual. Resulta de uma intervenção medieval posterior. Só que esta ponte apresenta a particularidade de resultar de um prolongamento de uma ponte muito mais antiga, de origem romana. Na margem direita, os primeiros arcos são ainda dessa ponte da época clássica. E Lima, por uma razão muito simples. Ponte de Lima, porque afinal é este o rio que essa ponte cruza. Aliás, até os finais da Idade Média, esta era a única ponte sobre o rio Lima. E um rio que nasce em Espanha, percorre 135 quilómetros, é um dos grandes rios do norte de Portugal. E esta ponte localiza-se de facto num sítio estratégico, onde permitia uma passagem, apesar de estarmos num vale muito largo, um vale extenso, tão extenso que torna ainda mais surpreendente um aspecto de que vos quero falar, e para isso vou convidar-vos a irmos até junto da muralha de Ponte de Lima. Estamos agora junto da muralha de Ponte de Lima, erguida no século XIV, mais precisamente naquela que era uma das torres que definiam uma das portas de entrada na povoação. É um elemento icónico, de grande valor patrimonial e também da memória das gentes da vila. E por isso não admira também que a muralha, e particularmente esta torre, tenha sido usada ao longo dos séculos para registar um acontecimento que sempre marcou a história e a memória destas gentes. As cheias do rio Lima. Podemos ver aqui com efeito vários traços que nos recordam antigas cheias. E há aqui, mesmo muito próximo da base, uma particularmente interessante, porque temos aqui o traço e em caracteres góticos, enfim, ainda dos finais da Idade Média, uma inscrição que nos diz que o rio andou pelo risco. Bom, nestes casos não temos datas, mas há aqui na torre outros lugares onde os riscos estão associados a datas precisas de cheias. Com efeito, nesta face da torre voltada para o rio, encontramos outras marcas, nomeadamente do século XX, como é o caso desta cheia de 1987, a uma cota superior àquelas que vimos na outra face da torre. Mas se está surpreendido com esta cheia de 1987, o que dizer da de 1959 ou ainda de 1909. E é verdadeiramente surpreendente esta cheia de 1909 se pensarmos na imensa largura deste vale. Em 1909, nas vésperas de Natal, aqui desenvolveu-se um verdadeiro oceano. Mas não foi só no rio Lima. Mas as condições meteorológicas que provocam essas grandes cheias em 1909 no rio Lima não se fizeram sentir apenas naquela região. De facto, todo o norte de Portugal é afetado, provocando o transbordar de outros rios, como o caso aqui no porto do Rio Douro. Aliás,
O Rio Douro é um rio que fica marcado ao longo da história por grandes e cíclicas cheias. Estamos a falar de um rio que leva muita água, não podemos esquecer que é o segundo maior da Península Ibérica, mas se lhe acrescentarmos os seus afluentes, estamos mesmo a falar daquela que é a maior bacia hidrográfica da Península Ibérica. Muita água e, afinal, num percurso que fica marcado por um canal relativamente estreito, granítico, o que, enfim, contribui muito para que as águas rapidamente cresçam em altura. Também é verdade que ao longo da segunda metade do século XX, com todo o aproveitamento hidroelétrico do Douro, a construção de um grande número de barragens, o homem veio conseguir domar muitas dessas cheias cíclicas. Todos os anos praticamente havia cheias, embora algumas fossem verdadeiramente excepcionais. Mesmo assim, apesar das barragens, continuamos ao longo da segunda metade do século XX e já neste início do século XXI a registrar cheias por vezes relevantes aqui na zona ribeirinha do Porto. Isso mesmo nos aparece aqui na zona do Barredo, bem gravado nestas marcas de cheias, algumas já do final do século XX, como a 96, outras dos anos 70. Impressionante é a cheia de 1962, uma das maiores que temos registro e que andou não muito abaixo da marca de 1909. Essa que é de facto aquela que há registro de ser a maior cheia do Douro. Mas, obviamente, desde que há registros. A verdade é que em épocas bem mais antigas houve outras cheias que superaram a de 1909. E então, em épocas pré-históricas, bom, teremos aqui registado cheias verdadeiramente surpreendentes. Aliás, há não muitos anos, no final do século XX, quando os arqueólogos fizeram uma intervenção na Casa do Infante, já depois de descerem os níveis da época da expansão, medievais, romanos, pré-históricos, encontraram espessos níveis de terras argilosas, barrentas, que provavelmente resultam de grandes cheias em que o Douro trouxe essas terras e as depositou nas margens, esses depósitos argilosos, barrentos, que provavelmente terão contribuído para o nome desta área ribeirinha da cidade. O Barredo relaciona-se provavelmente com esses depósitos de barro que aqui se encontram. Uma fotografia publicada na época, na conceituada revista A Ilustração Portuguesa, mostra uma surpreendida velha habitante da Ribeira, apresentando o nível que as águas tinham atingido aqui na Praça da Ribeira, bem acima dessa outra cheia histórica de 1860. Mas o que está, afinal, na base desta cheia? Bom, a verdade é que ao longo do outono e dessas semanas já de dezembro tinha-se registado uma enorme pluviоsidade. Imensa chuva tinha já saturado os solos, que estão incapazes de absorver mais água. Mas a situação vai piorar a partir do dia 17 de dezembro, quando as chuvas se intensificam ainda mais. E tudo se irá precipitar a partir do dia 21 de dezembro. Nesse dia, as águas começam a galgar as margens, a inundar os guindais, a subir aqui a Praça da Ribeira. Várias barcaças, nomeadamente do lado de Gaia, são arrastadas pela força das águas. E não parava de chover. Sim, a chuva não parava de cair e assim continuará durante todo o dia 22 de dezembro. Um dia em que chegam também ao Porto notícias muito preocupantes vindas da Régua. A montante, a dezenas de quilómetros de distância, o rio atingia também marcas históricas. E agora seria uma questão de horas até que essas cheias na zona da Régua também se repercutissem aqui no estuário
do Douro. A cidade vai se preparando para uma grande tragédia. Numa altura, 22 de dezembro, em que são já 60 as barcaças que foram arrastadas pela força das águas em direção à Barra, e muitos outros barcos de maior calado se encontram também em dificuldades, os barcos que se encontravam ancorados aqui na zona da Ribeira do Porto e de Gaia. As primeiras horas do dia 23 de dezembro é atingida uma marca impressionante. As águas vão galgar a antiga muralha medieval do Porto, a famosa muralha fernandina, que aqui na zona ribeirinha também se desenvolve, embora hoje conhecida como o cimo do muro ou o muro dos bacalhoeiros. É de facto impressionante pensarmos na água a este nível, mas é isso que acontece. E é isso que leva também a cidade a ficar preocupada com uma outra possibilidade. A força das águas, se subissem um pouco mais, atingiriam o tabuleiro inferior da ponte Luís I. O embate dessa força poderia fazer colapsar toda a ponte. E por isso tinha-se chegado a equacionar, desmontar o tabuleiro inferior, sacrificar esse tabuleiro para, pelo menos, assegurar a sobrevivência de toda a ponte. A história das cheias tem alguns episódios curiosos relacionados com as pontes do Porto. Por exemplo, em 1843, numa época em que obviamente não existia a ponte Luís I, e se estava a construir a ponte Pêncil, mas bem, em fevereiro de 43, registra-se aqui uma grande cheia que faz com que precipitadamente se tenha que desmontar a ponte que aqui existia até aí. A ponte das barcas, uma ponte assente em barcos. Pois bem, a ponte é precipitadamente desmontada e inaugurada, sem qualquer tipo de cerimónia, a ponte Pêncil. Tudo por causa dessa cheia. Mas agora, em 1909, com o rio a subir, a ultrapassar os níveis dessa cheia de 1860, de novo, se vai equacionar, desmontar o tabuleiro inferior. As cargas explosivas estão prontas. O rio chega até 80 centímetros da ponte. Tudo está preparado para fazer dinamitar. Ao longo do dia 23 de dezembro, a chuva não para. A tragédia vai-se instalando, ainda por cima numa quadra, às vésperas de Natal, enfim, que acabará por ser também marcante para todo o ambiente que a cidade vai vivendo. Uma cidade que está, de facto, expectante com o que poderá acontecer com o tabuleiro inferior da ponte Luís I. Tabuleiro que acabará por não ser sacrificado in extremis. Mas é impressionante os valores que as águas atingem nesse dia. A corrente apresenta a impressionante velocidade de 10 milhas por hora e as águas sobem 12 metros acima do nível habitual. Quando chegam a estes valores, as águas que tinham entrado há muito pelo cais da Estiva atingem a popular capela da Senhora da Piedade, também conhecida como Nossa Senhora do Ó. Não só entram dentro da capela, como vão mesmo subir até ao altar-mor. Mas a cidade está também preocupada com um outro local, em Miragaia. Miragaia, cujo núcleo antigo se desenvolve na antiga praia de Miragaia, por isso praticamente ao nível das águas do rio, e que em 1909, como em todas as cheias, é os primeiros lugares a serem atingidos pelas águas. Mas agora, em 1909, havia em Miragaia uma outra estrutura. Tinha sido inaugurada 40 anos antes, em 1869, a Alfândega Nova, que conhece a sua primeira grande cheia. Os registros falam de como os funcionários alfandegários passaram longas horas a tentar colocar a salvo aqui dos armazéns subterrâneos, das furnas, os imensos fardos de arroz e, com o apoio dos comerciantes e armazenistas da cidade, também tentando retirar daqui todo o tipo de mercadorias. Certo,
é que as águas vão preencher totalmente as furnas e não ficam por aqui. Continuarão a subir, avançando pelas escadas do imponente edifício. Estamos agora em Vila Nova de Gaia, junto às águas do Douro, na base do Morro do Castelo, mais precisamente no sítio do Senhor da Boa Passagem. Este é um lugar marcado por estas alminhas, o Senhor da Boa Passagem, e um sítio geralmente calmo, aliás, durante séculos, um local propício para cruzar o rio, em direção àquela que era a extensa praia de Miragaia, que desde a segunda metade do século XIX desapareceu com a implantação nesse lugar do edifício da Alfândega. Mas, por ser um sítio de passagem, é um lugar também de devoção, onde se pedia a proteção do Nosso Senhor para essa travessia. E nestas alminhas, esta pequenina capela acaba por ser também um testemunho dessas terríveis cheias de 1909, aqui marcando até onde as águas subiram. E este foi também um sítio privilegiado para se assistir ao que acontecia mesmo em frente, na Alfândega, com dezenas de barcaças sendo arrastadas pela força das águas do rio. Aliás, é também neste local que as descrições da época falam de um bote que vem desgovernado, mas com uma pessoa de joelhos lá no meio do bote pedindo socorro. O barco acabará por voltar-se aqui e esse passageiro jamais foi encontrado, como de resto um outro testemunho de alguém que vinha agarrado a um tronco, também gritando desesperadamente por socorro. Foram todo tipo de objetos que foram correndo o rio abaixo e que contribuíram também para danificar muitas embarcações, algumas de grande porte, que se veem seriamente danificadas por esses objetos que o rio arrasta. Finalmente, a 24 de dezembro, o vento acalma, deixa de chover. Os níveis das águas começam finalmente a baixar, demonstrando a tragédia, a destruição. A Foz é um imenso cemitério de embarcações. Foram mais de 40 barcos de médio e grande porte que foram arrastados pelo rio. Mesmo alguns vapores foram seriamente danificados. Pequenas embarcações, foram mais de 700 as que foram arrastadas e destruídas. No dia seguinte ao Natal, 26 de dezembro, o rei Dom Manuel II chegava ao Porto para visitar a comunidade e trazer a sua solidariedade. Mas as condições meteorológicas que haviam marcado esses finais do outono, essas vésperas do Natal de 1909, não se fizeram sentir apenas no Rio Lima ou no Rio Douro. Outros cursos de água vão também registrar cheias históricas. No caso, por exemplo, entre o Douro e o Ave, do Rio Lessa. Um rio que nos apresenta um percurso relativamente curto, menos de 50 km, desde que nasce em Santo Tirso até que desagua em Matosinhos, no Atlântico. Mas um rio que, ao longo da história, foi marcante, nomeadamente na base da riqueza agrícola das famosas terras da Maia. E nem de propósito encontramos no concelho da Maia, mais precisamente nas proximidades de Águas Santas. E aqui, sobre o Rio Lessa, encontramos um conjunto de moagem, velho moinho. Aliás, o Rio Lessa, apesar de relativamente curto, durante muito do seu percurso, apresenta um pendor significativo. Ou seja, as águas têm um grande poder energético e também ao longo dos séculos foram por isso utilizadas para fazer moer moinhos. Um rio moageiro por excelência. E aqui temos então este conjunto, sintomaticamente conhecido como o Moinho do Trigo.
Aliás, um moinho adoçado, com uma casa que sabemos que uma figura marcante ligada à cidade do Porto e à cultura portuguesa, Carolina Michaelis, frequentava em alguns momentos de repouso e de lazer. Pois bem, aqui, neste moinho, o moleiro ou os moleiros, ao longo das décadas, tiveram o cuidado de, num umbral da porta, registar níveis de cheia do Lessa. E também aqui, comparando com outros registros do século XX e do século XIX, é a cheia de 1909 que se destaca de uma forma muito evidente. Não muitas centenas de metros a jusante dos moinhos que acabamos de visitar, encontra-se outro núcleo muito interessante, os moinhos do Alvura. E também aqui, os moleiros, ao longo dos tempos, tiveram o cuidado de marcar os leitos de cheia. Claro, com destaque aqui, de forma bem evidente, para essa grande cheia de 1909, também no Rio Lessa. Mas podemos ver aqui, 1915, a famosa cheia de 1860, todas elas aqui bem gravadas de forma explícita nas paredes exteriores deste moinho. Mas é também aqui, no moinho do Alvura, que temos uma informação surpreendente. É que, afinal, as inscrições estendem-se não só aqui no exterior, mas no próprio umbral. E, para a nossa grande surpresa, aqui vamos encontrar um conjunto de referências de cheias do século XVIII, incluindo a cheia de 1776. E se compararmos o risco, a marca de 1706 com a de 1909, apercebemos que a de 1776 foi mais alta que a de 1909. Pelo menos aqui no Lessa temos uma cheia ainda mais devastadora que a histórica cheia de 1909. Mas este é apenas um, afinal, dos muitos motivos de interesse que nos apresentam os velhos moinhos do Rio Lessa. Numa altura em que se fala na regeneração deste curso de água, importa também estarmos atentos às marcas das cheias e às outras marcas da memória que estes moinhos nos trazem. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.